Boa noite, eu sou a professora Roberta. Bem-vindos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, eu que vou dar aula para vocês de matemática. O tema da nossa aula é o estudo das cônicas. Nós vamos estudar hoje a hipérbole e a parábola. Eu gostaria que vocês pegassem, por favor, caderno e caneta para anotar a nossa aula, tá bom? E hoje eu estou aqui com a professora Inês para me auxiliar no chat. Ela vai ver as respostas de vocês e vai passar para mim as suas dúvidas também. Oi, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Eu espero que os nossos alunos participem bastante, porque essa aula é muito importante, né? Eles vão utilizar todos esses conhecimentos lá nos vestibulares, no Enem e tudo mais. Muito bem, é com você, professora. Obrigada. Então vamos começar. Por favor, o primeiro slide. Cadê o slide? Ah, tá ali. Então é o seguinte, nós vamos falar sobre as secções do cone. Então, primeira coisa, imagina que você tem dois cones encostados pelo vértice deles. Então, você tem um cone apoiado na mesa e um cone apoiado ao contrário dele. Então, você está vendo aí como se fosse uma ampulheta. Sabe aquela ampulheta que a gente mede tempo? Então, como se fosse uma ampulheta. Então, nessa ampulheta, nós vamos fazer cortes, nós vamos fazer secções, tá? Então, observe a figura da esquerda. Observando a figura da esquerda, se eu fizer uma secção, um corte paralela à base do cone, eu encontro o que a gente chama de circunferência. Se eu fizer um corte com uma leve inclinação, eu encontro o que a gente chama de elipse. A circunferência e a elipse, vocês já estudaram com o professor Jonas nas últimas semanas, tudo bem? Agora, se eu pegar lá o meu cone e fizer um corte, uma secção, pegando uma das bases, a inclinação tem que ser um pouquinho maior para que eu pegue uma só das bases, eu não posso pegar as duas, tá bom? Eu encontro a parábola, que é a figura que está aí em cima do lado esquerdo. Detalhe que eu poderia ter feito esse corte também na parte de baixo, só que eu estaria cortando somente a base de baixo, e aí eu também veria a parábola. Agora, se eu fizer um corte com uma inclinação um pouco maior, uma inclinação maior do que a gente chama geratriz do cone, dessa lateral do cone, se esse meu corte for ou totalmente vertical ou um pouco maior, a gente encontra o que a gente chama de hipérbole, que é a figura do lado direito. Então, vamos só retomar com calma. Estou falando muito rápido, percebi. Então, calma, vamos lá devagar. Então, imagina que eu vou fazer cortes nos cones, sem secções. Quando eu faço o primeiro corte paralelo à base, eu encontro a circunferência. Um corte levemente inclinado, eu encontro a elipse. Um corte que corte somente uma das bases, eu encontro a parábola. E um corte que tem uma inclinação maior do que a lateralzinha do cone, eu encontro o que a gente chama de hipérbole. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a hipérbole e a parábola. A hipérbole, se você perceber que é a figura da direita, quando eu faço o corte, eu encontro duas figurinhas, duas curvas. Agora, a parábola, quando eu faço o corte, eu encontro uma única figura, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, é o seguinte, nesse slide a gente está falando sobre as cônicas. Então, quem são as cônicas? As elipses, que vocês já estudaram, as hipérboles e as parábolas. Todas elas vão ser representadas no plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? Aquele que tem o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical se encontram formando 90 graus? Então, toda vez que a gente fala do plano cartesiano, a gente está falando de colocar pontos no plano cartesiano. E marcar pontos no plano cartesiano, a gente tem que saber que o ponto ele vai ter duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Então, quando a gente for representar essas cônicas, essas curvas no plano, eu vou ter equações para representar essas curvas que vão ter duas variáveis, a variável x e a variável y. Então, eu não posso esquecer, toda vez que a gente estiver falando sobre representação no plano, eu vou ter uma equação para poder representar no plano, tá bom? E essa equação vai ter duas variáveis, a variável x e a variável y. Vamos para o próximo, por favor. Bom, então agora vamos começar a entrar mesmo na aula, definir a hipérbole. Então, até então a gente só estava vendo o que era cônica, tá bom? Então, hipérbole, o que é a hipérbole? Então, lembrando, olha o desenho que a gente tem aí. A hipérbole é quando a gente pega aqueles dois cones e vai fazer cortes, secções. Quando a gente vai fazer esse corte, a gente vai fazer um corte que tem uma inclinação um pouquinho maior do que a lateral do cone, ou totalmente vertical, totalmente em pé. Quando a gente faz esse corte, a gente encontra duas curvas, são chamadas de ramos da hipérbole.
tudo bem? Vamos definir, olha, a hipérbole. Quando a gente fala em definição de hipérbole, a gente chama de lugar geométrico, tá bom? Então, a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cujas diferenças das distâncias a dois pontos fixos, que são os focos, é constante em valor absoluto, ou seja, é igual a 2A. Tá, professora, você leu isso, mas eu não entendi. Então, vamos com calma para entender. Imagina que você vai pegar um pontinho P em cima da curva da hipérbole e você vai medir a distância desse pontinho P até os dois focos. Existem dois focos, um foco dentro da curva de baixo e um foco dentro da curva de cima. Então, imagina que você pegou seu ponto P, mediu a distância até o primeiro foco, pegou esse ponto P e mediu a distância até o segundo foco. Você vai ter duas distâncias. Então, quando a gente fala em hipérbole, essas duas distâncias, quando eu faço a diferença, a conta de menos entre elas, eu encontro um valor fixo que a gente chama de 2A, é o que a gente chama de eixo real, é um número, tá bom? Então, qualquer ponto que eu pegar sobre a curva e eu medir a distância até o foco 1 e a distância do foco 2 e fizer a conta de menos, eu encontro sempre o mesmo valor. Se você é um aluno observador, você vai falar assim, nossa, eu acho que eu já vi isso em algum momento. Será que ela está repetindo a aula? Olha, quando era elipse, a definição era muito parecida. Mas lá na elipse, em vez de falar cujas diferenças das distâncias, falava cuja soma das distâncias. Então, quando a gente fala de elipse, a gente está falando de soma dessas duas distâncias. Quando a gente está falando de hipérbole, a gente está falando da diferença dessas duas distâncias. Tá, professora, legal, mas quando que isso vai aparecer? Quando a gente estiver falando da equação geral lá da hipérbole. Na equação da elipse, aparecia um sinal de mais lá no meio. E quando a gente falar da equação da hipérbole, vai aparecer um sinal de menos. Então, vocês vão ver que é muito parecida, mas lá, como era soma, aparecia o sinal de mais. Aqui, como é diferença, aparece o sinal de menos. Bom, próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente tem um caso particular da hipérbole. Existe uma hipérbole que é muito especial. É aquela hipérbole que representa grandezas inversamente proporcionais. Se você não lembra, vou dar um exemplo para você lembrar o que são grandezas inversamente proporcionais. Imagina que eu quero chegar daqui até a escola. E aí eu vou andar numa certa velocidade e eu vou demorar um certo tempo. Quanto mais rápido for a minha velocidade, menos tempo eu vou demorar. Quanto mais devagar for a minha velocidade, mais tempo eu vou demorar. Então, essas duas grandezas, velocidade e tempo, são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Enquanto uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Então, se a gente tivesse que fazer um gráfico para relacionar velocidade e tempo, falando de grandezas inversamente proporcionais, o gráfico seria como esse, como uma hipérbole. O detalhe dessa hipérbole é que ela não está cruzando nem o eixo x, nem o eixo y. Está vendo o desenho do lado esquerdo, que a gente tem os dois ramos da hipérbole? Elas estão concentradas dentro de dois quadrantes. Isso só acontece quando a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, quando a gente for fazer os gráficos delas, vocês vão ver que sempre vai ficar contido dentro do quadrante. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, o valor de x e o valor de y, quando multiplicados, dão sempre um valor constante. Esse valor constante chama-se constante de proporcionalidade. Então, se você observar aí do lado do gráfico, está falando assim, x1 vezes y1 igual x2 vezes y2 igual x3 vezes y3 igual uma constante diferente de zero. O que significa isso? Se eu pegar qualquer ponto sobre a hipérbole e pegar o valor do x e o valor do y, quando eu multiplicar, eu vou encontrar o mesmo número. Então, quando eu quero representar uma hipérbole que se trata de grandezas inversamente proporcionais, a equação vai ser x vezes y igual a um número, ok? A gente vai explorar um pouquinho mais isso. Próximo slide. Então, aqui nesse slide, ele está reforçando que a hipérbole é quando a gente pega o cone e faz aquela secção com uma inclinação maior do que a geratriz do cone, que é aquela lateral do cone, ou totalmente vertical, tá bom? Então, tem que lembrar disso. Por quê? Porque na hora que a gente corta, a gente encontra dois ramos. Além disso, ela está dando um nome para aquela hipérbole que eu acabei de falar das grandezas inversamente proporcionais. O nome é hipérbole equilátera. Então, toda vez que a grandeza é inversamente proporcional, o nome que se dá é hipérbole equilátera, tudo bem? Além disso, não sei se vocês perceberam no desenho do slide anterior, daqui a pouco eu vou retomar para o próximo, vai ter um desenho igual,
tá? A gente percebe que a hipérbole, ela vai se aproximando dos eixos, mas ela nunca cruza os eixos. Isso no caso das grandezas inversamente proporcionais. E quando acontece isso, a gente fala que essa hipérbole ela é assíntota aos eixos. Ela se aproxima muito dos eixos, mas ela nunca encosta os eixos. Vamos ver exemplo para visualizar melhor. Próximo, por favor. Então, aqui a gente tem dois exemplos, do lado esquerdo e do lado direito. Se você observar os dois, eles não estão cruzando nem o eixo X, nem o eixo Y. As minhas curvas não estão cruzando. O que significa isso? Que eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, cujas equações são x vezes y igual um número. Sim? Legal. Qual é a diferença entre a figura do lado esquerdo e a figura do lado direito? Dá para perceber que tem uma diferença? Sim? Qual diferença é essa? Olha, a figura do lado esquerdo, ela está presa dentro do primeiro e do terceiro quadrante. Já a figura do lado direito, ela está presa dentro do segundo e do quarto quadrante. Então, se você perceber, não é presa, né? Contida. Ela está lá exatamente dentro do quadrante. Outra coisa que eu já falei, ela se aproxima para os eixos x e y, mas nunca cruzam os eixos. Elas são assíntotas aos eixos x e y. Tudo bem até aqui? Então, olha, se a gente olhar o primeiro gráfico, vamos pensar um pouquinho mais nele. No gráfico da esquerda, você tem lá x vezes y igual a 7. Está vendo que a constante é o número 7? Esse número 7 é um número positivo. Toda vez que eu estiver falando de grandezas inversamente proporcionais que resultam em números positivos, a representação da hipérbole será no primeiro e no terceiro quadrante, como essa figura da esquerda. Se a gente observar os pontos, por exemplo, o ponto ali na parte de cima, coordenada x valendo 1, coordenada y valendo 7. 1 vezes 7 dá 7. Ah, que legal. Se a gente pegar o outro ponto que tem ali, a gente tem menos 7 no x e menos 1 no y. Quando eu faço menos 7 vezes menos 1, também dá 7. Ou seja, todos os pontos em cima dessa curva obedecem à equação x vezes y igual a 7. Então, se eu tiver que representar uma grandeza inversamente proporcional, tenho que saber que vai ser x vezes y vezes a constante. Esse da esquerda é quando a constante é positiva. Agora, olhando da direita, se você ver lá, está escrito x vezes y igual a menos 5. Está vendo que a constante é negativa? Então, quando a constante é negativa, a minha hipérbole vai estar concentrada no segundo e no quarto quadrante. Então, se a gente pegar os pontos que tem lá, no x a gente tem menos 1, no y a gente tem 5. Se a gente fizer menos 1 vezes 5, resulta em menos 5. Se a gente pegar o outro ponto que tem lá, 2,5 no x, menos 2 no y. Quando eu faço 2,5 vezes menos 2, resulta em menos 5. Então, toda vez que a minha constante é negativa, a minha hipérbole vai estar localizada no segundo e quarto quadrante. Então, só para retomar e finalizar, antes da gente ir para hipérboles que cruzam o eixo x ou o eixo y, o que a gente vai fazer? Vamos observar, tá bom? Então, não pode esquecer que quando eu falo de hipérboles, que estão representando grandezas inversamente proporcionais, nossas hipérboles não cruzam os eixos, elas ficam concentradas dentro de dois quadrantes. Se a minha constante for um número positivo, fica no primeiro e no terceiro quadrante. Mas se a minha constante for um número negativo, elas ficam no segundo e no quarto quadrante. Lembrando que a curva é assíntota aos eixos x e aos eixos y. Tudo bem? Aos dois eixos do x e o y. Bom, vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente começa uma parte bem importante, quando cruza o eixo. Nesse momento, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e anotassem que agora a gente vai fazer um pouco de cálculo com a hipérbole cruzando o eixo. Então, anota aí, hipérbole, tá? Porque eu vou falar algumas informações desse gráfico e alguns nomes que é importante você anotar para você poder acompanhar qualquer cálculo sobre a hipérbole, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que a gente tem aí um desenho no gráfico, certo? Nosso desenho, a nossa curva, a nossa hipérbole, é essa curva que está aí em vermelho. Estão vendo a curva em vermelho? Essa é a curva que representa a hipérbole. Se vocês observarem, essa curva, ela está cruzando o eixo x em dois pontos. No primeiro ponto, que é o A1, no segundo ponto, que é o A2. Então, eu gostaria que vocês anotassem que o A1 e o A2 são chamados de vértices da minha hipérbole. Tudo bem? Existe uma relação entre esse A1 e A2.
Que relação é essa? A distância entre A1 e A2 vale 2A e é chamada de eixo real. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí que o eixo real, tá vendo que está escrito isso lá do lado direito? Que o eixo real vale 2A. E, além disso, anotem que o eixo real é a distância entre o vértice A1 e o vértice A2. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no enunciado ele vai falar a medida do eixo real. E você tem que saber que o eixo real mede 2A. Professora, como que você descobriu que o eixo real mede 2A? Se você olhar para a nossa hipérbole, ela está exatamente encaixada, né, simetricamente em relação à origem, o encontro dos eixos. Então, se você olhar o 0, 0, o encontro dos eixos, você tem uma medida, 2 unidades no caso, para a direita, onde está marcado o A2, e 2 unidades para a esquerda, onde está marcando o A1. Então, você percebe que da origem para o A1 e para o A2 é a mesma medida, é a medida que a gente chama de A. Então, se você observar aí no gráfico, perto do A2 tem a letrinha A, quer dizer que a medida do 0 até o A2 é a medida A. A mesma coisa ocorre para o outro lado. Então, a distância entre A1 e A2 vale 2A e chama eixo real. Conseguiram anotar? Então, vamos agora para a próxima informação. Se você continuar olhando para o eixo X, o que mais você tem lá? Você tem marcado de azul 2 pontos, um que chama F1, que está do lado esquerdo, e um que chama F2, que está do lado direito. Esses 2 pontos são chamados de foco. Então, F1 e F2 são os focos da minha hipérbole. Tudo bem? Legal. A distância entre F1 e F2 é chamada de distância focal. Então, de novo, anotem aí no caderno, F1 e F2 são os focos. A distância entre F1 e F2 é chamada de distância focal. Está escrito isso aí do lado, sim? E a distância focal vale 2C. Se você observar o seu desenho, lá do eixo Y até um tracejado que tem passando no F2, tem ali embaixo marcado uma setinha escrito C. Quer dizer que a distância da origem até o F2 vale C. Então, é a mesma ideia lá do A que eu falei para vocês. Vocês têm a origem, tem o valor C para a direita, que você acha o F2, e tem o mesmo valor C para a esquerda, que você acha o F1. Então, a distância entre F1 e F2 vale 2C. Tudo bem? Mas, professora, você pulou o B, você pulou o eixo imaginário. Não, é que o B, ele está no outro eixo, ele está no eixo Y. Tá vendo o eixo Y? Você tem marcado de verde aí o ponto B1 e o ponto B2. Esses 2 pontos são chamados de polos. Anota aí no seu caderno, B1 e B2 são os polos. A distância entre B1 e B2 a gente chama de eixo imaginário, e ele vale 2B. Então, distância entre B1 e B2 é o eixo imaginário, vale 2B. Então, se você observar da origem até o meu B1, você tem marcadinho de verde ali a letrinha B. Quer dizer que essa distância vale B. Então, é B para cima no positivo e B para baixo no negativo. Então, essa distância vale 2B. Então, respira. O que você já sabe até aí? Você já sabe que o A1 e o A2 são os vértices, que a distância deles chama eixo real e que vale 2A. Você sabe que o F1 e o F2 são os focos, que a distância entre F1 e F2 chama-se distância focal e vale 2C. Você sabe que B1 e B2 são os polos e que a distância entre eles chama eixo imaginário e que vale 2B. Se você já é um aluno curioso, você já olhou ali embaixo a equação da hipérbole e já percebeu, do lado direito embaixo, que a equação da hipérbole só tem a letra A e a letra B. Aí você vai me perguntar, tá, e para que tem esse C, professora? Porque é óbvio que quando a gente fala em matemática, eles não vão facilitar, né? Então, eles não vão falar sempre o valor do eixo real e o valor do eixo imaginário. Muitas vezes, eles vão falar do foco ou da distância focal, e aí vão falar, por exemplo, do eixo real. E aí você não tem como usar isso na fórmula, porque a fórmula da equação da hipérbole precisa da letra A e da letra B. Então, você é obrigado a fazer alguma continha para descobrir esse A e B. Então, voltando lá para esse mesmo slide, se você observar ele, nós temos desenhado um triângulo. Cadê o slide? Aê! Então, a gente tem desenhado um triângulo. Tá vendo um triângulo desenhado no eixo X e no eixo Y e tem um C na diagonal? Então, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Toda vez que eu vejo um triângulo retângulo, eu lembro de quê? Do teorema de Pitágoras. Então, você tem a medida do A, você tem a medida do B e o valor do C está na diagonal. Se você lembrar da aula do professor Jonas de Elipse, ele mostrou que esse C era transportado, encaixado ali, e você encontrava esse triângulo. Era a mesma ideia, tá bom?
No caso aqui, o C é que a gente chama de hipotenusa, porque está contrário a 90 graus. O A e B são os catetos. Então, o que é o teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a minha hipotenusa é o C, fica C ao quadrado igual. Como A e B são os catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado. Está vendo aí do lado direito que você tem essa relação? Então, quando que você vai usar essa relação? Toda vez que você tiver o A e o C, você vai usar essa relação para achar o B. Ou se você tiver o B e o C, você vai usar essa relação para achar o A. Por quê? Porque na equação da hipérbole você usa a letra A e a letra B. Tudo bem? Vamos agora para a equação da hipérbole. Se você olhar para a equação da hipérbole, você tem x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bom, o que você pode observar? De novo, você pode falar para mim, nossa, essa equação parece com a da elipse. Sim, ela parece com a da elipse. Quando eu defini hipérbole, lembra que eu falei que na elipse era adição, soma, então aparecia um sinal de mais na fórmula. Hipérbole é a diferença das distâncias, então aparece um sinal de menos aí na fórmula. Tudo bem? Bom, antes de prosseguir, eu vou dar só uma retomada para ver se você entendeu. Eixo real vale 2A, eixo imaginário, 2B, distância focal, 2C. Só vou usar o teorema de Pitágoras se eu precisar descobrir um dos valores. Tudo bem? Vamos prosseguir para a atividade. Vamos lá. Opa, para correção do exercício, desculpa. Então, o exercício falava lá, determina a equação da hipérbole de focos menos 3 e 0, 3 e 0, cujo eixo real mede 4. Então, olhando lá, se eu sei que o foco vale menos 3 e 0 e o outro foco vale 3 e 0, significa que ele está distante 3 unidades para cada lado. Então, do 0 são 3 para a direita, 3 para a esquerda. Quer dizer que o seu C vale 3. Olha, se eu já tenho C, significa que eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras. Ah, tá. Ele falou que o eixo real vale 4. Significa que 2A é igual a 4. Quer dizer que o valor do A é metade de 4, que é 2. Então, eu já tenho o A, eu já tenho o C, eu preciso descobrir quem? O B. Por quê? Porque a equação da hipérbole usa o A e o B. Então, eu pego o teorema de Pitágoras. No lugar do C, eu vou colocar 3, fica 3 ao quadrado. No lugar do A, eu vou colocar 2, fica 2 ao quadrado. Então, ficou 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais b ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Como eu quero descobrir o b, eu tenho que deixar o termo do b sozinho. Então, esse número 4 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Operação inversa. Então, 9 menos 4 dá 5. Quer dizer que o b ao quadrado vale 5. Para aquele aluno que é mais antenado, ele já vai perceber que na fórmula da minha hipérbole aparece b ao quadrado. Então, se ele quiser parar em b ao quadrado igual a 5, ele pode. E ele já coloca no lugar do b ao quadrado o número 5, tá bom? Mas se ele é mais detalhista, como eu, ele vai querer achar o valor do b. Então, o contrário do quadrado é a raiz quadrada. Então, o b vale raiz de 5. Agora, a gente pode substituir na equação, porque a gente já tem o valor do a e o valor do b. Então, no lugar do a, eu coloco 2, fica 2 ao quadrado. No lugar do b, eu coloco raiz de 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 5 ao quadrado cancelando dá 5. Finalizando, a minha equação ficou x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Esse igual a 1 é sempre assim, tá? Não muda, é da fórmula. Bom, agora sim nós vamos para a atividade. Vamos lá, atividade 1. Bom, agora eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês encontrem a equação da hipérbole de foco no eixo das abscissas, simétrico em relação à origem, se o eixo real é 8 e o eixo imaginário é 10. Calma, você leu isso aí no enunciado, professor, eu não entendi nada. O que é eixo das abscissas? Foco nos eixos das abscissas. Significa que o foco está em cima do eixo X. Se você lembrar da nossa última figura, o foco estava em cima do eixo X. Ah, e o que é simétricos em relação à origem? Significa que o desenho está realmente certinho para a direita e para a esquerda em relação ao encontro dos eixos. Ou seja, é exatamente um desenho como o anterior, tá bom? Então, a gente tem aí que o eixo real vale 8 e o eixo imaginário vale 10. Então, eu quero que vocês tentem resolver isso. Bom, professor Inês, o que você acha? Eles vão conseguir resolver? Quanto tempo a gente dá para eles? Pois é, professora Roberta, a sua explicação foi maravilhosa e eu tenho certeza que os nossos alunos entenderam perfeitamente. Eu acho que eles acharam também muito fácil, então eu penso que 2 minutos é suficiente.
Então, vamos ao chat? Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram responder o chat? Então, professora Roberta, o Gabriel e a Ariane disseram que esta fórmula da hipérbole ficará x² sobre 16 menos y² sobre 25 igual a 1. Nós também, eu vi lá no chat que o David falou que o C vale 12. Mas nós tivemos alguns coleguinhas do chat que infelizmente não conseguiram resolver, ainda estão com algumas dúvidas, embora estão elogiando muito a sua aula. Vamos então ver a resposta? Vamos sim, obrigada pelo elogio. Então vamos lá, por favor, slide da resolução. Então a gente tinha lá que encontrar a equação da hipérbole e a gente sabia que o eixo real valia 8 e o eixo imaginário valia 10. Se o eixo real vale 8, quer dizer que 2A é igual a 8. Então, o valor do A vai ser metade desse 8, ou seja, 8 dividido por 2, que é 4. Então, o A é 4. Se o eixo imaginário é 10, quer dizer que 2B é igual a 10. Então, o valor do B vai ser 10 dividido por 2, o B vai ser 5. Então, como a gente já tem aqui o valor do A e o valor do B, não é necessário usar o Pitágoras para descobrir o C. Então, o colega que descobriu o C nem precisava descobrir, tá bom? Porque a equação da hipérbole é só substituir o A e o B. Então, no lugar do A, eu vou colocar o número 4, vai ficar x² sobre 4², menos, no lugar do B, eu vou colocar o número 5, y² sobre 5², igual a 1. 4² é 4 vezes 4, 16. 5² é 5 vezes 5, é 25. Então, a gente ficou com x² sobre 16, menos y² sobre 25, igual a 1. Como você disse, os dois alunos, que eu não me recordo o nome, realmente acertaram. Então, parabéns para quem acertou. Então, encerro aqui a parte de hipérbole e vou para a parte de parábola. Vamos para a parábola? Então, a parábola, lembra, vamos voltar lá para o início. A parábola é quando a gente faz secções no cone, onde a gente cruza somente uma das bases. Se você lembrar, lá no início, eu fiz cortando a base de cima. Agora eu fiz cortando a base de baixo. Lembra? Só pode cortar uma base. E se você perceber, agora a gente só tem uma curva. Se a gente só tem uma curva, a gente vai ter somente um foco. Tudo bem? Então vamos para a definição de parábola. O que é a parábola? É o lugar geométrico dos pontos, cujas distâncias a uma reta fixa R e a um ponto fixo F são iguais, sendo que esse F é o foco e esse R é a reta diretriz. Vamos entender isso. Imagina que eu pego um ponto P sobre a curva e meço a distância até o foco 1. Guarda essa distância. Pego o mesmo ponto P
sobre a curva e meço até a distância da reta, até a reta R. Essas duas distâncias, as distâncias do ponto P ao foco e do ponto P à reta R, que é a reta diretriz, são iguais. Vocês vão perceber nos desenhos que o ponto F vai estar para a direita, por exemplo, e a reta diretriz vai estar para a esquerda da curva. Sempre um vai estar para um lado da curva e o outro vai estar para o outro, a uma mesma distância, ok? Então vamos para o próximo. Vamos para um exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo no plano cartesiano. Então, com calma, de novo, a gente vai olhar para o gráfico e vai anotar todas as informações que a gente precisa. Então, esse é o momento de você anotar no seu caderno, que a gente está estudando a parábola, e todas as informações que eu vou passar, tá bom? Então, primeira coisa, você está vendo aí uma curva em vermelho. Essa curva em vermelho é a nossa parábola. Essa curva em vermelho está passando exatamente na origem, no plano cartesiano, no encontro dos eixos, sim? Mas ela poderia não estar passando aí. Normalmente, a gente enxerga ela cruzando um dos eixos, como, por exemplo, o eixo X, sim? Então, esse ponto onde cruza o eixo X, a gente chama-se de vértice, é o ponto V, é o vértice. Então, anota aí no seu caderno que o V é o vértice. Esse vértice tem duas coordenadas. A primeira coordenada, a gente chama ela de x0, como está escrito aí do lado direito. E a segunda coordenada é o y0. Por que eu estou dando destaque para isso? Porque quando a gente for fazer a equação da parábola, você já pode perceber que na equação da parábola aparece o x0 e o y0, que são os dois valores do vértice. Então, no enunciado, eles vão falar sobre o vértice. Na hora que falar sobre o vértice, você já anota. Esse é o valor do x0 e do y0. A primeira coordenada é a do x e a segunda é a do y. Outra coisa que você observa aí, você observa duas coisas em azul. Você tem um ponto chamado de F e tem uma reta chamada de R. Então, do lado direito, você tem esse ponto F, chama-se foco. Então, anota que o F é o foco. E essa reta do lado esquerdo é a reta diretriz. Então, se você observar, do V até o F tem uma medida e do V até o R é a mesma medida. Sim? Legal. Dá para ver também que aí no meu desenho eu tenho uma letra P anotada? É o meu parâmetro P da minha parábola. Esse P é o que aparece na equação da parábola. Eu preciso descobrir o valor dele. Se você for ver ali, ó, P é a distância entre o foco e a reta diretriz. Então, respira. Você está vendo a setinha cinza? Ele está vindo da reta até o tracejado que está na direção do F. Essa medida é o valor do P. Mas, claro, como a gente está falando de matemática, normalmente no enunciado não vai falar a distância entre a reta diretriz e o foco. Então, eu vou ter que tentar descobrir quem é o valor do P. Então, para isso, eu vou usar outra ideia que tem do P aí embaixo. P é o dobro da distância do vértice e do foco. Então, se você olhar para o seu vértice e olhar para o seu foco, ele tem uma distância. Se você pegar essa distância e dobrar, multiplicar por 2, e ir para o outro lado dessa mesma medida, esse vai ser o valor do P. Então, observando a equação da parábola, qual é a equação da parábola? Está escrito do lado direito. Y menos y0 elevado ao quadrado é igual a 2p, que multiplica x menos x0. O que eu vou substituir aí? O y0 e o x0, que são os dois valores do vértice, e o p, que é o parâmetro. Da onde eu vou tirar o p? Eu vou pensar na distância entre o vértice e o foco e vou multiplicar por 2. Então, vamos ler o enunciado do exemplo para a gente poder resolver. Qual é a equação da parábola? De foco no ponto F2 e 0, esse é o foco, e vértice na origem. Bom, minha pergunta, o que é o vértice na origem? É no encontro dos eixos. Próximo para a resolução. Então, olhando para a resolução, o que a gente já sabe? Que o vértice é o 0, 0. Então, se você olhar a segunda linha aí, está escrito assim, ó. Como o vértice está na origem, V é igual V, 0, 0. Significa que o x0 vale 0 e o y0 vale 0. Quer dizer que você já tem os dois valores do x0 e y0. Falta descobrir o valor do p, que está aí acima. Então, se você olhar no enunciado, ele falou que o foco é no 2, 0. Então, olha lá no gráfico, eu coloquei exatamente onde é, no 2, 0. E o vértice é na origem, no 0, 0. Do vértice da origem até o foco tem 2 unidades. Então, se você tem 2 unidades, o dobro de 2 é 4. 2 unidades para a direita, 2 unidades para a esquerda. Então, o P é no total 4. Se essa distância fosse 3, o P seria 6. Sempre o dobro, tá bom? Então, agora que eu já tenho o P valendo 4 e já tenho o x0 valendo 0 e o y0 valendo 0, é só substituir. Então, fica y menos 0 elevado ao quadrado igual a 2 vezes 4, que multiplica x menos 0. Y menos 0 é o próprio y, então dá y ao quadrado. X menos 0 é o próprio x. E 2 vezes 4 é 8. A gente vai finalizar sempre igualando a 0.
Então, esse 8x está somando, vai passar subtraindo. Então, y² menos 8x igual a zero. Essa é a minha equação da parábola. Vamos para uma atividade para ver se vocês entenderam. Próximo. Então, a atividade, tá? O que vocês têm que montar para mim? A equação da parábola, a fórmula está aí. Eu sei que o foco está no 4 e 0, x vale 4, y vale 0. E o vértice é o ponto 2 e 0. Então, não se esqueça, vértice tem a ver com x0 e y0, e o P tem a ver com a distância entre o vértice e o foco. Professor Inês, quanto tempo você acha que a gente pode deixar para eles fazerem essa atividade? Professora Roberta, depois dessa explicação tão boa e minuciosa, os nossos alunos vão conseguir facilmente fazer isso. Então, eu acho que 2 minutos é suficiente. O que você acha? Concordo com você. Então, podemos sim passar para a atividade. 2 minutos no relógio aí no tempo, por favor. Obrigada. Bom, voltamos. Professora Inês, como que foi o chat? Responderam? Sim, professora Roberta, os nossos alunos responderam. E olha, o Lucas, o Fernando, o Gabriel, o Matheus, o André, a Bianca, todos eles falaram que y² menos 16 é igual a zero. Mas o Gabriel e um outro aluno chamado Lucas também falou que a equação vai dar y² menos 8x mais 8 igual a zero. Vamos ver a resposta, professora? Vamos sim. Então é o seguinte, se a gente voltar lá para o slide, vamos para a resolução, a gente sabe que o foco estava no 4 e 0 e o vértice estava no 2, 0. Então a distância entre o vértice e o foco é de 2 unidades. Então se a distância entre o vértice e o foco é de 2 unidades, multiplicando isso por 2, o P vai ser 4. Lembra? É sempre o dobro. E o vértice é no 2 e 0, então o x0 vale 2 e o y0 vale 0. Então, substituindo na equação, fica y menos 0² igual 2 vezes 4, que multiplica x menos 2. Y menos 0 dá somente y². 2 vezes 4 é 8, x menos 2. Falta fazer a distributiva. 8 vezes x e 8 vezes menos 2. 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 2, menos 16. Encontrando a equação, y² menos 8x mais 16 igual a zero. Espero que todos tenham acertado. Agradeço a aula. Obrigada pela participação. Até a próxima aula. Tchau!
Desculpa, Inês, que eu nem vou... A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.